Bom, chegamos à nossa última unidade, né, que é a unidade 6. Estrutura e organização de trabalhos científicos. Então, estruturar e produzir um trabalho científico, ele é uma tarefa que depende do cumprimento de uma série de determinações que vão possibilitar, né, como pesquisador, expor e desenvolver de maneira articulada e organizada o meu estudo para todos os leitores interessados. Tá? Então, o texto científico está assentado, né, basicamente, no tripé formado pelos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, que vamos estudar detalhadamente agora. Okay? Então, meu objetivo, ao final desta unidade 6, é que vocês conheçam a estrutura de um relatório de pesquisa e sejam capazes de redigir o seu próprio relatório. Ok? Vamos adiante. Todo trabalho científico está estruturado em 3 grandes conjuntos de elementos. Os elementos pré-textuais, né, são aqueles que precedem o texto principal, né, que vem antes do texto principal. Seria uma capa, folha de rosto, o resumo e o sumário. Tá? Os elementos textuais, eles formam o corpo, né, do trabalho propriamente dito. Seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tá? E temos os elementos pós-textuais, né, que vêm depois do texto principal, lógico. As referências, os apêndices e os anexos. Então, conhecer bem essa estrutura, né, gente, vai ajudar muito vocês na hora de redigir os próprios textos ao longo do curso. Né? E, principalmente, quando vocês chegarem ao trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, eu sugiro que vocês peguem um artigo científico ou um TCC, que já tenham em mãos, identifiquem, folheando o documento, onde exatamente estão esses 3 grupos de elementos. Tá? Isso aí ajuda muito a fixar essa estrutura de forma concreta. Tá? E não apenas teórica. Então, a folha de rosto e o resumo merecem atenção especial. A folha de rosto traz as informações essenciais de identificação do trabalho. Seria título, autor, instituição, natureza do trabalho e o local e o ano. Tá? Enquanto que o resumo, ele apresenta, de forma concisa, lógico, problema, o objetivo, a metodologia e os principais resultados da pesquisa. Tá? Seguido das palavras-chave, né, lógico. Então, um bom resumo é decisivo, né, porque a partir dele que outros pesquisadores decidem se vão ler o trabalho completo ou não. Tá? Então, vamos detalhar agora os elementos textuais, começando pela introdução. Tá? Então, é na introdução que apresento, tá, o tema da minha pesquisa, onde eu apresento também o problema da pesquisa, onde eu expresso pela pergunta, né, o problema da pesquisa ele é expresso justamente pela pergunta de partida que discutimos lá na unidade 4. Temos também a justificativa, né, explicando por que aquele estudo é relevante. Né, e temos os objetivos, o geral e específicos, que também já estudamos. Tá? Então, a introdução, gente, ela é, portanto, o momento em que eu situo o leitor do que trata meu trabalho, por que ele importa e o que pretendo alcançar com esse trabalho. Então, é fundamental que essa sessão seja redigida com clareza, tá? Porque é a partir dela que o leitor vai decidir ou não, se continua ou não a leitura do meu trabalho. Tá? E é nela que a lógica de toda pesquisa começa a se revelar. Tá? Todos os trabalhos que vocês forem reproduzir a partir de agora, tá? Eu gostaria que a introdução siga exatamente essa lógica. Né? Tema, problema, justificativo e objetivos, justamente nessa ordem. Ok? No desenvolvimento, né, eu apresento o referencial teórico, né, o marco teórico, que construí a partir da revisão da literatura. A metodologia, explicando o tipo de pesquisa, a abordagem, a estratégia
e os instrumentos de coleta que eu utilizei na pesquisa, tá? E a apresentação e discussão dos resultados alcançados. Então é a parte mais extensa do trabalho, tá? Onde efetivamente eu demonstro o percurso metodológico, tá? E os achados da minha investigação. Já na conclusão, eu retomo a pergunta de partida e respondo a ela com clareza e objetividade. Eu sintetizo as principais análises, né, interpretações realizadas. Eu aponto as contribuições teóricas, né, e ou práticas do meu estudo. E, por fim, eu indico, né, as limitações da minha pesquisa e sugestões para a realização de novas investigações que deem continuidade, né, ao conhecimento produzido. Segundo Kiwi e Campenhold, né, a conclusão ela deve realizar uma comparação entre os resultados hipoteticamente esperados e os resultados observados, tá? Com uma retrospectiva das principais interpretações sobre suas diferenças, tá? Então eu deixo aqui uma dica prática. Escreva a introdução por último, tá? Depois de já terem desenvolvido a fundamentação teórica e a metodologia, ok? Isso parece contra-intuitivo, tá? Mas funciona muito bem, sabe por quê? Porque só depois de escrever todo o desenvolvimento do trabalho que vocês terão clareza suficiente para apresentar, né, de forma precisa e envolvente do que trata a pesquisa inteira. Entenderam? Então, para finalizar, eu preciso falar sobre as normas da ABNT, lógico, né? Que regem a redação dos trabalhos científicos, né, no Brasil. Então, a citação direta reproduz literalmente um trecho de outra fonte, devendo vir entre aspas, né, ou com recuo, se for longa, sempre acompanhada da indicação de autor, né, do ano e da página, né? Já a citação indireta, ela reproduz a ideia do autor com minhas próprias palavras, tá? Sem uso de aspas, mas ainda indicando o autor, tá? E o ano. Então existe também o chamado apud, ou apud, né? Que é a citação de uma citação. Ou seja, quando eu cito um autor, a partir de outro texto que já o citou anteriormente, tá? E, ao final do trabalho, eu preciso apresentar, lógico, a lista de referências, tá? Que reúne de forma normalizada todas as fontes efetivamente citadas ao longo do texto, tá? Da pesquisa. É importante lembrar, pessoal, que essas normas não são meros formalismos burocráticos, tá? Elas garantem o rigor e a honestidade acadêmica do nosso trabalho, certo? Dando o devido crédito às ideias de outros autores e, lógico, protegendo vocês de práticas como o famoso plágio, tá? Que compromete gravemente a credibilidade de qualquer pesquisador, tá bom? Eu quero aqui deixar um exemplo prático, né? Então, se eu reproduzo literalmente uma frase de Marconi Lakatos, tá? Escrevo uma citação direta, entre aspas, com a página, se eu parafraseio essa mesma ideia com minhas palavras, seria uma citação indireta, tá? E se eu li essa ideia citada dentro de outro artigo e não na obra original, aí eu vou usar o apud ou apud, sempre com moderação, tá? Buscando a fonte original sempre que possível, tá bom? Então aqui, pessoal, chegamos ao final da nossa disciplina, tá? E quero fazer com vocês um fechamento especial. Nós percorremos juntos todo o caminho do método científico aplicado à administração. Começamos pela autonomia e pela visão científica do estudante, na unidade 1. Entendemos o que é ciência e conhecimento científico, na unidade 2. Né? Aprendemos a escolher tipos, abordagens e estratégia de pesquisa, né? Na unidade 3. Estruturamos formalmente um projeto de pesquisa na unidade 4. Coletamos e analisamos dados no campo empírico na unidade 5. E agora, na unidade 6, aprendemos a organizar e redigir o relatório final, né, com todo o rigor das normas da ABNT. Ao final desta disciplina, pessoal, eu espero que cada um de vocês se sinta capaz de planejar, né, executar e redigir um projeto de pesquisa completo, tá?
tá? Essa é uma competência que vai acompanhá-los em todas as demais disciplinas do curso. E principalmente na elaboração do trabalho de conclusão do curso, né, o TCC. Eu agradeço a participação e empenho de todos vocês ao longo desse módulo, tá? E eu continuo aqui à disposição nos fóruns, né, na tutoria, né, na nossa conferência que a gente vai ter aí para esclarecer quaisquer dúvidas, tá? De já, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, tá? Bons estudos e até a próxima.